E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano Braga. Vamos comentar esse jogo do Grêmio com o Esportivo na Montanha dos Vinhedos. Um jogo que eu dizia, na minha opinião, importantíssimo, porque o tempo está correndo e o que interessa é o primeiro Grenal aí, brother. Dia 4, se não me engano, agora já confirmaram que estava entre 4 e 5, vai ser dia 4 é março, se não me engano. Está confirmado, se não me engano. E aí vai ter o Grenal aí, né, na Arena. O retrospecto do Grêmio na Arena é... Tá, cara, eu tô afim de tocar flauta agora, mas é só duas agora. Esses milhões de anos aí já era só do bal. Então vamos comentar esse jogo, porque era um jogo importante no sentido de ver que time titular agora Renato ia botar. O tempo está passando, está se aproximando o primeiro embate com o nosso rival, né, em busca do Hexa. O Grêmio ainda pode ser Hexa, quem esperava o Hexa, eu continuo esperando os Hexas desse ano aí. Então o primeiro deles é o nosso regional. E me agradou a ideia de time do Renato. Situações como parece até um certo afastamento do Guilherme, uma coisa, agora não sei se Guilherme era... Tem no celular aí, mas não lembro se o Guilherme está no banco de reserva, mas eu ouvi uma história de já até meio de canto. Campar sumiu, então essas coisas assim, sabe, Brasil? Começa a se alinhar o pensamento, como foi no início, quando o Renato deu certo, que existia um vice-futebol, existia uma certa hierarquia, antes era com o Espinosa, depois com o Odorico Roman, entre outras pessoas ali, talvez até o Guerra, eu não entendo muito de política de futebol, mas começar a se alinhando as coisas certas e no mais deixando realmente as ideias do treinador. Então ele entrou Carvalho, botou Vila Sante no banco, e vamos falar desse jogo aí, né, onde Bitelo ou Cristaldo, esperei para ver em campo quem iria para a direita, me deu mais a tendência do Bitelo, né, Cristaldo no meio, Carbajo e o PP, que bola jogou o PP hoje, né? Soares e o Ferreira na esquerda. O Esportivo começou realmente com uma retranca medonha, assim, para vencer aquilo ali, mais do que aquela posse de bola de cercar e não conseguir infiltrar só na individualidade. Ferreira foi muito mal no primeiro tempo. Bitelo tentou, mas daqui a pouco estava do lado do Cristaldo no meio campo, né? Então teve dificuldade em infiltrar os primeiros 10 minutos, assim, posse de bola, mas com muita dificuldade, e o passe mais rápido que existia, mas não era individualidade em si, em drible, era do Soares, quando tocava na bola, sempre de primeira, pensando, dando velocidade, mas morrendo no domínio de bola de outro jogador. Então os primeiros 10 minutos foi mais ou menos isso aí. O Esportivo começa a se soltar, né? Dos 12, 13 minutos até uns 20 minutos, até um momento de 20 e tantos minutos do primeiro tempo, o Esportivo começa a se soltar no sentido de adiantar a marcação, continuando sem dar espaço ao time do Grêmio. E agora sim, quem jogando e fazendo a ponta na direita era o Fábio, que recompôs, às vezes que perdeu a bola, teve recomposição e outras vezes fez o embate de frente com o jogador que vinha para o ataque. Hoje Fábio fez uma boa partida. Reinaldo continua muitas vezes com falta de cobertura, não tem tanta velocidade para voltar, e teve muito mal, assim, hoje não conseguiu fazer aquele 1-2 com o Ferreira ficou meio isolado, Reinaldo forte dele para o cruzamento, errou 2, 3 cruzamentos que teoricamente teriam que ser fáceis, né, que Cortez facilmente jogaria nas paletas do zagueiro e que pelo menos no escanteio ia conseguir. Essa jogada clássica do time do Renato, né, que teve uns tempos atrás aí. Então até os 20 e poucos minutos foi isso que aconteceu. Carbajo e PP, né, são bons segundos volantes, cumpriram bem a função, um invertendo contra, principalmente Carbajo como primeiro, marcou, mas assim, uma característica muito interessante do Carbajo, apesar de ser um pouco lento, talvez até pela parte do campo que ele teve que jogar, se torna lento, né? A marcação ali vindo em flecha, às vezes saída de bola, às vezes a marcação adiantada, que o Esportivo tentou fazer
principalmente na metade do segundo tempo, mas o passe longo, muito bom, enquanto PP, as inversões de bola, né, e a condução, e sempre o PP muito bem. Em último recurso, ele toca a bola para trás ou em diagonal para trás, né? Mas realmente ficou aquele embrolho no meio-campo entre Cristaldo e muito bom jogador, mas muito bom jogador mesmo. O Grêmio, aos 30 minutos, começa a criar um pouco uma bola entre Cristaldo, Soares e o chute do Ferreira. Se é o Soares, será gol. Se é um cara com mais categoria e que tivesse no melhor momento do jogo, teria feito gol, né? Mas o Grêmio, a partir dos 30 e no final do primeiro tempo, talvez até por um cansaço do Esportivo, que realmente botou duas linhas de 4, às vezes 6 jogadores em linha, e o Grêmio começou a criar mais no final, aparecendo até a figura do Cristaldo e do Bitelo conseguindo atuar ali juntos no meio setor, no meio campo, um pouco até às vezes para a direita, um dos dois, é claro. Mas o principal jogador que apareceu como ponta direita foi o lateral Fábio. Esse sim teve muito bem, né? E o Grêmio termina pressionando, mas sabendo que no segundo tempo a situação ia ser bem mais complicada do mesmo jeito da retranca do Esportivo. No segundo tempo os times vêm igual, o Grêmio começa, o Esportivo até um pouco mais ousado, dando espaço, um jogo um pouco mais franco nos primeiros minutos, e logo é sacado o Carbajo, é entrado o Gabriel Silva, né? E deu mais espaço. Passando o Gabriel Silva provavelmente indo para a direita, o Bitelo voltou ali a ser volante, né? E o time do Grêmio, a partir da entrada desse jogador, teve muito mais movimentação. Gabriel Silva, os outros jogos até que eu falei aqui que deu minutagem, não jogou o que a gente espera que ele joga. Ele deu velocidade ao time do Grêmio, o Esportivo começou a cansar, mas até os 15 minutos, 20, enquanto o Esportivo ainda conseguiu fazer aquela marcação, foi Gabriel Silva que fez a movimentação e o Grêmio conseguir chegar e até chutar em gol e ser mais ativo no ataque. O Esportivo começa a cansar, dá espaço, tenta ir para frente e começa realmente a dar espaço. Aí aparece a figura do jogador que teve muito mal e é o único, vamos dizer assim, avante, ponteiro, jogador de velocidade que o Grêmio tem, que é o Ferreira. O Ferreira começa a ter mais espaço, e num jogo com mais espaço, isso a gente vai ver até em jogos brasileiros, a qualidade do drible do Ferreira, porque ele tem qualidade. Ele é um passo acima de muitos jogadores, né? Ele tem um domínio de bola, mas esteve mal no primeiro tempo, no segundo tempo com mais espaço, aí sim, a partir do Esportivo começar a cansar, o Ferreira começa a jogar melhor e participar mais, o Grêmio, a partir daí, começa a ter uma pressão mais viva, mais significativa, até que outro recurso que o time do Grêmio precisa aprender a usar muito e tem qualidade para isso, e hoje a gente viu, foi o golaço do PP abrindo o placar, desestruturando o time do Esportivo, dando espaço para o segundo gol do Grêmio, com o Ferreira, que estava precisando numa tabela aí com o Soares, uma assistência de Soares, que teve muito bem na partida, teve oportunidades no segundo tempo. O Grêmio foi melhor no segundo tempo a partir da entrada do Gabriel Silva, dando velocidade, e do cansaço do Esportivo, que não conseguiu. Muito difícil de ficar correndo atrás de um time, marcando que nem um louco todo aquele tempo que o Esportivo ficou. E volto a dizer, pessoal, o Campeonato Gaúcho, ele não é parâmetro quando tu goleia, quando tu ganha. O Campeonato Gaúcho, e aí hoje eu tava, não tenho o que criticar o Campeonato, e vou dizer o seguinte: o Campeonato Gaúcho, ele é parâmetro quando tu não consegue, tu tem dificuldade de fazer gol, se não me engano foi com o Caxias, com um a menos, quando tu tem dificuldade, quando perde a bola para recompor, sabendo que se é um time melhor, que nem alguns que o Grêmio teve aí no Gauchão, teria feito o gol no contra-ataque, e o Grêmio melhorou no sentido de recomposição de bola, de defesa. Eu acho que o Bruno Vini, hoje o Bruno Alves,
me queimou a língua, quem conversou comigo sobre futebol durante os dias aí, onde eu falei, cara, esse Bruno Vini jogou e tem que entrar no lugar do Bruno Nossa muito mal. O Bruno Nossa fez um partidaço de novo, e Kahneman, né? E que hoje, cara, às vezes a gente até esquece dele, cara, o que esse cara correu, jogou, entendeu? Então o Grêmio teve uma melhora. Eu começo a talvez não concordar totalmente com a escalação do Renato. Eu acho que Vila Sante, na minha opinião, é titular, né? Mas o Grêmio há uma melhora, na minha opinião. O Renato começou pensando certo, o time titular não era o que eu queria, mas começou pensando de uma maneira correta, e agora tem que arrumar esse time. Tem o Aimoré em casa, o Grêmio precisa aí sim fazer uma partida melhor, como tem feito gradativamente, na minha opinião. É isso aí, dá-lhe Grêmio.